Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Letícia, eu sou mestre em Reiki. Estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Osho. Inicialmente eu gostaria de agradecer quem está assistindo esse vídeo. Quem quiser deixar o seu like, eu agradeço. Quem quiser deixar um comentário, eu também agradeço. Quem quiser deixar as iniciais do seu nome ou o seu nome completo para receber o Reiki à distância por 3 noites seguidas, eu envio o Reiki. Eu envio o Reiki todo dia, na caixinha, no caderno, no bilhete, que são as ferramentas reikianas para todos. Porém, especialmente 3 noites seguidas para quem deixar as iniciais do nome ou o nome completo. Não precisa deixar o porquê. O Reiki é uma energia inteligente, então ele vai para você de acordo com a necessidade. Eu sou apenas o canal. E quem quiser se inscrever no canal, eu agradeço também. Lembrando dos princípios do Reiki, que são 5, só por hoje. Não se zangue, não adianta ficar nervoso, bravo, irritado com alguma coisa que você ainda não resolve. Tudo tem um tempo de resolução e não é a sua resolução, é o que é melhor para a sua aprendizagem. E nem sempre a gente sabe o que é melhor para a nossa aprendizagem. Segundo, a questão de não se preocupar, não se ocupe com coisas que você ainda não consegue resolver e não se preocupe com o problema. Se ocupe com a solução do problema se você já puder resolver. Terceiro, seja honesto, seja digno no seu trabalho, independente da atividade que você tenha, se é dentro ou fora de casa, se é remunerado ou não, faça com amor, faça com respeito, faça com dedicação, faça com honestidade, dê o teu melhor. Porque além de você ter a tua consciência tranquila, as pessoas ao teu redor vão, de alguma forma, ficarem agradecidas porque fez você a sua parte. E mesmo que elas não fiquem, você sabe que fez a sua parte. Quarta questão, quarto princípio. Seja grato, agradeça tudo que você tem, agradeça quem você é, agradeça as oportunidades que você recebeu, as pessoas que estão ao teu redor. Agradeça porque você consegue abrir espaço para mais, para o novo, para o melhor, quando você já é grato por aquilo que você tem. E quinta questão, a questão de você ser gentil. Seja gentil com você, se ame, se respeite, se valorize. Seja gentil com o outro, ame, respeite e valorize o outro, mas não mais que você. Nossa primeira responsabilidade é conosco e ninguém dá o que não tem. E seja gentil também com a natureza, com o universo, com o meio ambiente, né? Só faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você, e mesmo que o outro não devolva, não importa, né? Como a gente já conversou de uma palestra que eu ouvi, quando a gente é pleno das coisas, elas transbordam, e então a gente dá o que sobra na gente. E se alguém não devolver, não vai fazer diferença porque não vai faltar para nós, certo? Segundo, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, a nossa reflexão de hoje, pela edição, sexta edição da Besouro Box, do Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, que é este evangelho aqui. Capítulo 12, amem os seus inimigos. Nota. Os duelos tornaram-se cada vez mais raros e se de vez em quando ainda vemos alguns dolorosos exemplos, seu número não é mais comparável ao que foi no passado. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um confronto e por isso tomava sempre as precauções necessárias. Usar armas de forma visível ou não era um sinal característico da cultura daqueles tempos. A abolição desse uso já revela o abrandamento dos costumes. É interessante acompanhar-se as modificações ao longo do tempo. Antigamente, os cavaleiros só cavalgavam com armaduras de ferro e armados de lança. A espada, que a princípio era uma arma, mais tarde tornou-se apenas um enfeite, um acessório da nobreza. Outra característica do abrandamento dos costumes é que naqueles tempos os combates pessoais aconteciam em plena rua, diante da multidão que se afastava para deixar o campo livre. Hoje os combatentes procuram se esconder. Atualmente, a morte de um homem é um acontecimento que provoca comoção, enquanto que antigamente ninguém lhe dava atenção. O Espiritismo se empenha em apagar estes últimos vestígios de selvageria, despertando na mente dos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Quando que a gente duela? Quando a gente, de alguma forma, não concorda com determinada situação, com determinado acontecimento, com determinada opinião, e aí a gente se volta contra aquilo e fica degladiando, brigando.
E isso, gente, não precisa acontecer necessariamente com outra pessoa, pode ser com você mesmo. Então, você está dentro de um relacionamento tóxico, por exemplo. Você já não aguenta mais aquela situação. Você não está vivendo conforme você gostaria. As coisas não estão acontecendo mais dentro do teu contento. Você está perdendo a motivação, você está perdendo o amor próprio, você está perdendo a autoestima. Você já não vê mais esse relacionamento dar frutos e mesmo ali você continua. Você começa a duelar. O teu pensamento é um, o teu sentimento é outro. A tua atitude é outra. Você está duelando com você mesmo. Você não aceita determinadas situações em relação a esse relacionamento, independente de qual seja, né? A opinião do outro, a visão do outro, o livre-arbítrio do outro. E aí começa um jogo de controle, um jogo de manipulação, um jogo de ciúme, um jogo de queda de braço, um jogo de discussões que não leva ninguém a nada. Estão duelando. E o amor ali deixou de existir. Porque onde há briga, onde há discórdia, não existe amor. Né? Então, se o amor existe, ele tem que prevalecer. E o amor é compreensivo, e o amor não é apego, e o amor não é ciumento, e o amor conversa, dialoga, tem um entendimento, que seja ficar junto ou não, certo? Às vezes, a gente entra num duelo com um colega de trabalho, com um colega de escola, com um professor, com um aluno, com um chefe, onde a gente não aceita a nossa posição. Nós temos uma posição hierárquica dentro da sociedade, por mais que se fale em democracia, por mais que se fale em igualdade de direitos, em livre-arbítrio, nós temos que entender que as pessoas elas têm lugares, posições que elas ocupam e que ora estão acima de nós hierarquicamente, ora estão abaixo de nós. Então, se há um professor e um aluno, o professor sabe mais que o aluno, o professor hierarquicamente está além do aluno em termos de conhecimento. Não que ele não deva respeitar o aluno, deve, todo mundo deve respeitar todo mundo, porém, em termos de conhecimento, de experiência, ele está além, ele é a autoridade entre esses dois indivíduos. Da mesma forma, pais e filhos. Quem já teve a oportunidade de conhecer um pouquinho de constelação familiar sabe que dentro da família cada um tem seu posto, cada um tem seu nível hierárquico. Então não é filho que manda em pai. E por mais que os filhos envelheçam, o respeito tem que ser mantido. Então você não diz para o teu pai e para a tua mãe o que eles devem fazer. Você não critica as atitudes deles. É óbvio que eles devem respeito a você, desde que você é gerado. Porque você é um outro ser humano. Porque você tem livre-arbítrio. Porque você tem poder de decisão e que vai aumentando conforme você vai crescendo, envelhecendo, amadurecendo. Porém, a gente não deve inverter a situação. Pais continuam sendo pais, vieram antes. E eles têm que ser respeitados justamente porque eles são a nossa ancestralidade. E quem não respeita de onde veio, não vai ser respeitado. Né? E não vai ser respeitado. E a gente tem que entender que as relações, às vezes a gente não consegue ter uma convivência mais estreita por N motivos, mais afetiva, mas o respeito deve existir. Né? E deve ser mútuo. Respeitar o espaço de cada um. Então, o pai, a mãe, os filhos. O pai tem o lugar dele, a mãe tem o lugar dele, os filhos têm o lugar deles. Né? Assim como um dia os filhos serão pais e assim sucessivamente. Né? O chefe, ele está acima de você hierarquicamente porque ele ocupa um cargo de comando. Então, por mais que você possa debater algumas situações, discordar de algumas situações, se há uma lei, por exemplo, a ser seguida, ela vai prevalecer. Se a postura do chefe é aquela, vai prevalecer, aí cabe a você querer ficar ou não. Claro que você, como funcionário, tem seus direitos. E não é por isso que deva haver excessos. Não deve. O respeito deve sempre imperar. E o respeito vem do amor que a gente tem pelo outro incondicional, que independe da tua posição social, que independe do teu gênero, que independe
das tuas escolhas pessoais, porque tem a ver com uma vivência coletiva social. Porém, hierarquicamente, nós ocupamos posições sociais. E essas posições sociais, para que elas aconteçam, para que elas funcionem, elas precisam ser devidamente aceitas. O que não significa submissão. Então, nós precisamos, muitas vezes, ter uma clareza e uma consciência maior das coisas do que nós temos, né? Então, esses duelos, eles fazem parte. Agora, a gente é que decide se a gente vai transformar isso numa guerra ou se a gente vai atuar com amor e com respeito. Hoje, nós estamos, a cada geração, mais cultos, mais sofisticados, mais tecnológicos, saindo da questão instintiva de só lutar pelo necessário para buscar outras coisas, algo a mais, uma aprendizagem a mais, um bem a mais, um relacionamento a mais, um entrosamento maior. Porém, nós ainda continuamos duelando, o que mostra, de certa forma, a nossa inferioridade. Quando que a gente não vai mais duelar? Quando a gente amar, souber amar. E o que é amar? É você compreender que cada um está a caminho, que todos erram, que todos têm livre-arbítrio e poder de decisão, que as situações, as relações, elas cumprem ciclos e quando elas acabam, e que se eu não consigo respeitar o outro, é melhor ficar afastado. Por quê? Para que haja um refletir daquilo e uma modificação daquilo, e para que ninguém se endivide, ninguém crie karma e tenha que vir para reparar coisas que não conseguiu fazer nessa vida de novo. Então, a importância, gente, que nós temos de parar de duelar conosco, com os outros, com o meio, parar de não aceitar, porque quando a gente não aceita, a gente bloqueia. Eu não estou dizendo aqui que eu não devo tentar e conseguir e mudar situações. Sim, situações podem ser mudadas o tempo todo, mas eu dependo, quando diz respeito aos outros, que o outro também mude. Às vezes ele não quer, não está preparado, e aí eu sigo em frente. Até um dia que talvez, em algum momento, se ambos quiserem, volte a ser conquistado essa relação novamente, né? Então, melhoramos bastante, porém, ainda continuamos extremamente agressivos, extremamente irritados, extremamente estressados, extremamente ególatras. Então, nós cultivamos muito o nosso eu, esquecemos o outro. Isso não é praticar o amor e nem a caridade que Cristo vem ensinar. E enquanto não for praticado o amor na íntegra, como Cristo ensinou, fazendo com que a gente seja mais caridoso com a gente, com o outro, a gente vai continuar duelando. E o duelo, no final, é uma guerra onde ninguém ganha, né? Então vamos aprender a nos entrosar, amar e respeitar para poder, então, usufruir melhor da nossa vida, né? E da vida com o outro. Sermos mais felizes, né? Sermos capazes de superar nossas más tendências as dos outros. Eu trago aqui agora o baralho do Osho, o baralho Zen do Osho. Ele é um baralho muito sábio, ele traz, claro, no livrinho as interpretações das cartas, mas ele vem com uma palavra, uma expressão que permite que a gente reflita alguma situação. Então vamos ver o que está pedindo para a gente refletir da semana que a gente passou, né? E também do domingo, né? Dessa semana que se inicia. Eu comparo muito esse baralho à sabedoria dos pretos velhos, das pretas velhas, né? Que são os Yorimás, que é uma categoria de entidades espirituais que trabalha muito a questão da sabedoria, né? De saber discernir, de saber escolher, de saber meditar sobre as situações que estão acontecendo e tirar dali não só o melhor ensinamento, mas a melhor resolução para modificá-lo. E hoje eu vou pegar a carta de cima, fala da política, né?
Quando que eu sou um bom político? Quando eu negocio, quando eu compreendo, quando eu respeito, quando eu amo, quando eu sou caridoso, quando eu não invado o livre-arbítrio. A gente estava falando agora quando eu não duelo comigo, eu estou sendo político comigo. Quando eu me compreendo, quando eu me aceito, quando eu me respeito, respeito o meu momento, respeito as minhas limitações, né? Trabalho as minhas possibilidades com amor. Quando eu respeito o livre-arbítrio do outro, quando eu entendo que o outro também tem poder de decisão, quando eu evito as brigas, os duelos, os conflitos, compreendendo que a minha parte eu tenho que fazer, se o outro vai fazer a dele ou não, não me cabe decidir.